diárias e cotidianas que a gente faz, tá? Outro exemplo de prevenção é o trabalho junto, né, à educação infantil, junto aos berçários, junto às creches. É um trabalho também feito com os professores, através da orientação, da palestra, do minicurso, né, que o profissional neuropsicopedagogo ele pode estar se realizando, né, junto a empresas que trabalham a informação ou abrindo a sua própria empresa. Para quê? Para que ele faça atividades através da oficina, do seminário, uma jornada, uma palestra, ou mesmo até uma assessoria individual para falar qual é a estimulação ali do maternal, qual é a estimulação que está sendo feita a nível da educação infantil, né? Então, quais são os meios de estimulação, se estão corretos, a forma. Nós sabemos que a criança na educação infantil é importante ela lamber, ela rasgar, ela pisar, ela amassar, ela correr, ela cair, né? Ela virar. Então, todos esses estímulos são de extrema importância aí para a educação infantil. E nunca é pouco, né? Falar aos professores a importância da ludicidade, do brincar, do brinquedo e do estímulo dentro da educação infantil. Bem, dentro do trabalho do neuropsicopedagogo, o que é o diagnóstico? Todo terapeuta, ele tem o seu processo de diagnóstico. Diagnóstico, entendam diagnóstico não como resultado de doenças. Para nós terapeutas, diagnóstico é um procedimento investigativo. Na neuropsicopedagogia, é uma investigação do cérebro. O médico, ele vai fazer digamos, se você vai no oftalmo, né, no oftalmologista, ele vai fazer um processo de diagnóstico do seu olho. Se você vai no cabeleireiro, por exemplo, ele vai fazer aí um teste, um diagnóstico do seu fio do seu cabelo, para botar uma tintura, colocar um alisamento. Se você leva o seu carro no mecânico, ele vai fazer também um procedimento de análise, vai ver o que está errado, quais são as peças que ele tem que comprar. Então, entenda diagnóstico sempre como um processo. Dito isso, eu digo isto, por quê? Porque muitas pessoas compreendem diagnóstico como resultado e usam expressões errôneas, como, por exemplo, fulano dá diagnóstico, o neuropsicopedagogo dá diagnóstico de autismo, né? Então, essas perguntas, elas são errôneas, tá? Porque as respostas não querem dizer que a gente dá, quer dizer que a gente faz, como todo profissional deve fazer o seu. Se você levar o seu filho no mês em 5 profissionais, ele levar no pediatra, levar no neuropediatra, levar no psicólogo, levar no neuropsicopedagogo, e ainda levar ele, digamos, no musicoterapeuta, tudo no mesmo mês, ele vai participar de 5 diagnóstico. Digamos que você leve meses diferentes e você chega para o neuropsicopedagogo e diz: não, mas eu já tenho um diagnóstico dele de autismo lá do pediatra. Não importa se tu já tem o resultado do pediatra, é o diagnóstico do pediatra. O neuropsicopedagogo, ele vai fazer o diagnóstico dele. E qual é a função desse diagnóstico? É, número 1, compreender como o cérebro desta criança, ou deste adolescente, ou desse vamos chamar pessoa, tá bom? Para pessoa com autismo, aqui focado no autismo. Como o cérebro desta pessoa com autismo, como ele funciona. Como é que se faz isso? O neuropsicopedagogo estuda dentro do curso dele testes e atividades de como é que ele vai fazer isso, ok? Então, o primeiro objetivo do diagnóstico é esse, é observar como é. Só que o neuropsicopedagogo, diferente lá do neurologista, ele não vai fazer um exame de imagem, um exame invasivo, né? Como é aí um exame, por exemplo, uma tomografia computadorizada, que é onde vê o cérebro, vê o funcionamento, né? O neuropsicopedagogo, ele vai usar outras estratégias e outros instrumentos para entender
o tempo de atenção dessa pessoa, o tempo de concentração e até o processo de raciocínio. Se essa pessoa compreende, se essa pessoa não compreende os comandos, as consignas, né? Então, ele vai, através do diagnóstico dele, compreender, sim, ela é uma pessoa com autismo, mas sim, como funciona esse cérebro dele no processo de aprendizagem? Como se dá o processo de aprendizagem dele de leitura, de escrita, o reconhecimento de cores, como é que ele está aprendendo e qual é o potencial. Então, em número 2, eu entendo, número 2, eu chego na seguinte pergunta. Tá, eu tenho aqui um indivíduo, essa pessoa com autismo, ela tem um autismo grave, ela não compreende, ela não sabe ler ainda, ela não sabe os números, tá? Isso é o que eu descobri, o que ela não sabe. Agora, qual é o potencial dela aprender? É a outra pergunta que a gente faz durante o diagnóstico. Qual é o potencial? Ela tem potencial de aprendizagem, né? Todo ser humano tem potencial de aprendizagem, mas qual é o dessa pessoa? Então, o neuropsicopedagogo, ele vai observar isso, ele vai fazer atividades, ele vai usar jogos, ele vai usar atividades, ele vai usar algumas testagens, né? Ele vai trabalhar como é um processo não invasivo, ele não é um processo, por exemplo, de testagem, que nós chamamos de testagem de score, aqueles testezinhos de ponto, como o neuropsicólogo faz, que o neuropsicólogo, ele mede o QI, né? Ele quantifica. O neuropsicopedagogo não, o neuropsicopedagogo ele só vai compreender. Ele não vai pontuar, ele não vai dizer quanto aquela pessoa, né, qual o nível da deficiência intelectual daquela pessoa, não. Ele vai observar e ele vai ver como é que essa pessoa aprende e como eu posso potencializar esse cérebro. Daí chega o processo de intervenção. No processo de intervenção, eu vou fazer o quê? Eu vou descobrir estratégias. Eu não já sei lá como é que funciona o cérebro dessa pessoa? Então, eu vou buscar estratégias de como ajudar. Então, eu pego essa pessoa com autismo e eu vou estimular ela, independente da idade que ela tenha. Então, eu vou estimular o adulto, eu vou estimular a criança, eu vou estimular o bebê. Como eu vou fazer isso? Aí cabe o profissional fazer um projeto de intervenção, porque cada indivíduo é um indivíduo diferente, cada indivíduo tem uma necessidade diferente e uma realidade diferente, porque a intervenção ela é peculiar. Né? No curso a gente trata a intervenção de uma forma geral, mas cada profissional precisa adequar a sua realidade do seu cliente, não é nem a realidade do profissional, não. É a realidade do cliente, né? O cliente precisa se adequar à cidade, ao local, à rotina, à capacidade cognitiva. Então, existe aí uma infinidade de jogos que podem ser feitos e de atividades que o terapeuta ele vai aplicando para desenvolver cognitivamente. Então, por isso que o grande público da neuropsicopedagogia, o público-alvo, são as pessoas com comprometimento neurológico. Né? O neuropsicopedagogo não é focado em ensinar leitura, escrita, como o psicopedagogo, né? Não. O neuropsicopedagogo ele está preocupado com o desenvolvimento da função executiva. É a percepção, é a atenção, é a concentração. Por quê? Porque são esses elementos cognitivos que colaboram para o processo de aprendizagem. A gente só aprende a ler e a escrever se a função cognitiva funcionar. Se a função cognitiva não funcionar, ou funcionar com deficiência, funcionar mais lento, funcionar com dificuldade, ela vai causar inúmeras deficiências nesta pessoa, seja ela quem for, tá? No caso das pessoas com autismo, muitas pessoas com autismo,
elas têm dificuldade de permanecer sentada, muitas vezes elas ficam andando de um lado para o outro, elas possuem estereotipias, elas têm problemas comportamentais, elas têm problemas de socialização, de concentração, de ficar... Ter uma pessoa com autismo, dependendo, eu vou chamar aqui autismos plurais, né? Dependendo aí, eu já até tive falando em palestras anteriores, por exemplo, quando eu falei lá dos tipos de tratamento, quando você tem um indivíduo que não faz nenhum tipo de tratamento ou não toma uma medicação, você tem que essa pessoa, ela tem mais dificuldade de se concentrar, de se manter ativo ali dentro da sala de aula de forma correta, ou até mesmo de corresponder, né, com as atividades. Essa estimulação, ela também não é só para essa pessoa em nível escolar. Essa intervenção, ela vai a vários níveis. A pessoa, ela não tem tempo para acabar. Diferente do atendimento psicopedagógico, que tem uma alta mais prevista, o trabalho de estimulação, ele é a longo prazo. Por quê? Porque não se estimula e para de se estimular uma pessoa com autismo. Não, ela se estimula e se estimula cada vez mais. É progressivo. Por quê? Lá no tratamento da psicopedagogia, por exemplo, você tem uma pessoa que não sabia ler e ela passa a ler. Passou a ler, eu tinha um problema, eu não tenho mais um problema. Na pessoa com deficiência, o atendimento neuropsicopedagógico, eu não tenho esse processo. Eu estimulo ele aprendeu, eu vou estimular mais. Ele aprendeu, eu vou estimular mais. E assim, você vai sempre elevando mais e mais e mais esse seu cliente, né? O seu aprendente, chame cliente, sujeito, paciente. Apesar de a gente não gosta muito dessa palavra paciente, né? A gente substitui aí por indivíduo, cliente, ok? Então, a primeira coisa da intervenção é como potencializar esse cérebro. Como é que eu potencializo? Como é que eu crio possibilidades de desenvolvimento? E existem dentro da intervenção neuropsicopedagógica 2 caminhos. Eu habilito, por exemplo, quando eu trabalho com pessoas que ainda não desenvolveram uma habilidade, ou eu reabilito, quando eu trabalho com pessoas que tinham essa habilidade e perderam essa habilidade por algum motivo. Exemplos, né? Eu tenho uma criança de 4 anos e essa criança, ela não sabe as cores. Então, eu vou trabalhar a estimulação, onde eu vou levar para ela estímulos de reconhecimento das cores. Então, como ela não sabia, eu chamo isso de habilitação. Se eu tenho aqui uma pessoa, vamos dizer que ele era uma pessoa normal, vamos chamar normal, e ele teve um AVC. E aí, depois desse AVC, ele ficou com sequelas neurológicas, né? Digamos que ele ficou com déficit de memória, ele não lembra mais como onde guarda as coisas, ficou com tanto perda de memória de curto prazo como de longo prazo, ficou também com dificuldades motoras. Então, eu vou fazer um trabalho de reabilitação, de reaprendizagem, né? Então, o neuropsicopedagogo, ele vai trabalhar nessa linha, focado nas aprendizagens neurológicas, mas focado. Se eu habilito, se eu levo conhecimento que essa pessoa não tem, por isso que eu digo que é progressivo, né? Porque nunca para o assunto de aprender. Onde é que para? Quem é que aprendeu tudo? Ninguém, né? Então, principalmente quando a gente fala de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, você precisa sempre estar estimulando a comunicação, estimulando a oralidade, estimulando o reconhecimento do que tem ao redor, né? Estimulando o processo de comunicação, a oralidade já falei, mas também os conhecimentos a respeito do processo de discussão, o processo de argumentação, né? E o mundo à nossa volta, as noções
perto, longe, aqui, agora, que horas são, né? O neuropsicopedagogo, ele vai trabalhar essas noções. Então ele vai ensinar essa criança o que é o dinheiro, como é que se faça um troco, como é que eu compro alguma coisa, né? Por quê? Porque são essas atividades que fazem com que o cérebro raciocine. Que dia é hoje? Que dia foi ontem, né? O que a gente pode fazer para que essa pessoa tenha mais mobilidade, mais comunicação, socialização, com que ela consiga raciocinar sobre si, sobre o seu meio e sobre o outro, tá? Então, vamos revisar um pouquinho aí, tá? Eu tenho um trabalho de prevenção, um trabalho de diagnóstico e um trabalho de intervenção. O trabalho de prevenção, ele tá unido aí, né? Ele leva, vamos fazer aqui uma setinha aqui, né? Onde esse trabalho de intervenção, ele tá aqui ligado, né, de certa forma, com o trabalho da prevenção. Nós vimos vários exemplos. O trabalho do diagnóstico, né, ele antecede sempre, né, o diagnóstico sempre vai vir antes da intervenção. Ele é antecessor para ajudar, para fazer com que o profissional saiba que caminho seguir. E as intervenções, né, vem aí no sentido das estratégias de habilitar ou de reabilitar uma pessoa. Falando ainda do diagnóstico, né, o neuropsicopedagogo, ele também consegue contribuir, como por exemplo, né, com o reforço aí da identificação do déficit de atenção, o TDAH. Então, ele também é muito importante dentro desse processo, tanto do diagnóstico como o processo de intervenção. Ele é imprescindível nesta equipe, tá? Então, nós temos pessoas com autismo, mas também que tem TDAH, que também tem déficit de atenção. Então, o déficit de atenção, como vocês sabem, é um déficit das funções executivas, tá? Então, é imprescindível ter um especialista em funções executivas. Então, seguindo aqui, tá? É importante dizer que não importa qual curso de neuropsicopedagogia que você faça, né? Todos os cursos formam o mesmo profissional. É ruim porque o mercado ele oferece 2 cursos diferentes, mas que formam o mesmo terapeuta. Então, é muito importante que a gente compreenda que neuropsicopedagogia é só uma, ela não é 2. Não existe nenhuma neuropsicopedagogia clínica e nenhuma neuropsicopedagogia institucional. O que existe é que clínicas e instituições são ambientes de trabalho, tá? É onde você aplica a neuropsicopedagogia. O que acontece é que tem cursos que são focados numa atuação mais focada no coletivo das instituições e outros cursos que focam no atendimento terapêutico individualizado, onde as pessoas chamam esse curso de clínico, porque está ligado à atuação clínica, né? No meu ponto de vista, e aqui no Sinapse, a gente não vende um curso focado em instituição, porque eu não vejo muito sentido vender um curso focado num tipo de instituição, porque é o mercado que vai convidar o profissional. E se esse profissional ele está bem formado, ele vai atuar em qualquer instituição, né? E aí o erro que tem é que quando as pessoas fazem esse curso focado em instituição, ele termina não aprendendo a fazer essa tríade de prevenção, diagnóstico e intervenção. Porque como o curso ele termina sendo focado no todo, ele não foca no indivíduo, termina pecando, né? Deixando esse terapeuta de olhar para a cognição do indivíduo e foca na cognição do coletivo. Enquanto que o terapeuta, ele precisa entender o indivíduo. No caso do autismo, ele precisa de formações complementares para poder atuar, tá? Nenhum curso de neuropsicopedagogia, ele consegue, né, te dar, te gabaritar, te preparar o suficiente
para atuar com pessoas com autismo. Isso, claro, você pode, mas eu digo para vocês que vocês precisam conhecer mais sobre o autismo. O autismo é muito complexo e, além de complexo, ele exige que você conheça metodologias e estratégias. Então, o profissional, ele tem uma gama de público, como diversas deficiências que ele pode atuar. Mas eu vou dar um outro exemplo para ficar mais explícito. Por exemplo, você recebe no seu consultório um cliente que é surdo e você não sabe Libras. E aí o que você vai fazer? Você vai atender esse cliente? A pergunta é: como você vai atender esse cliente se você não conseguirá se comunicar com ele? A comunicação entre vocês vai ficar difícil, né? Vamos partir do pressuposto que essa pessoa saiba Libras, porque não é obrigatório, né? Não é porque a pessoa é surda automaticamente vai saber Libras. Estou trazendo um exemplo para você entender que, para me atender a pessoa com autismo, número 1, eu preciso saber o que é autismo. Número 2, eu preciso saber como me comunicar com essa pessoa com autismo. E número 3, eu preciso entender de ferramentas. Eu preciso ter materiais que vão ser minhas ferramentas para que eu aplique essas ferramentas no meu dia a dia terapêutico com a